Então, eu prefiro dividir essa pergunta em duas respostas, né? Por que ser advogado e por que permanecer advogado, né? Afinal de contas, eu já conto por mais de 10 anos aí de carreira. Eu acho que a gente tem que separar fazer faculdade de Direito e ser advogado. Porque escolher a faculdade é um desafio que a juventude enfrenta e que todos nós enfrentamos, e para mim não foi nada muito natural. Bom, desde que eu era pequena, as pessoas diziam para mim, você vai ser advogada, você tem que ser advogada. E aí, na adolescência, eu sempre me sensibilizei muito com questões de injustiça e eu achei que o direito seria uma forma de transformar essa minha sensibilidade em ação. Na verdade, eu não escolhi exatamente ser advogada. Eu, quando cheguei na época de fazer vestibular, a gente muito novo, eu tinha muitas dúvidas, eu fiz vestibular para várias carreiras diferentes e passei para Direito, mas não necessariamente pensando que eu seria advogada, mas a partir do momento que eu comecei a fazer estágio, eu realmente me apaixonei pela advocacia. Eu escolhi ser advogado porque é uma das mais belas profissões. É a profissão que atua para resolver conflitos, em busca de justiça, em busca de igualdade. Bom, essa decisão de ser advogado é uma decisão antiga na minha vida, né? Eu ingressei na Faculdade de Direito em 1989 e a decisão por ser advogado tinha a ver com um propósito meu de tentar ajudar as pessoas. Essa era a ideia da minha vida. O porquê ser advogado é a porta de entrada dessa profissão, né? A gente conclui a graduação, é aprovado no exame de ordem, a gente já tem uma habilitação, a gente já tem uma qualificação no mercado. Olha, sou advogado, é como você já se apresenta. Em outros ramos, por exemplo, você às vezes precisa de um concurso, de outras qualificações, além da graduação, e você sai pronto advogado. Você pode até se tornar outra coisa depois, então uma primeira oportunidade para todos. E o segundo ponto, agora como permanecer advogado, é o fascínio, essa novidade, né? O direito ele é muito dinâmico, porque o direito ele acompanha os fatos sociais, e os fatos sociais são muito movimentados, o direito precisa sempre acompanhar, então a gente tem sempre estudos e reflexões permanentes, e isso para mim é muito atrativo. Eu fui meio que por exclusão, chegando na faculdade de Direito, também não sabia muito bem o que eu ia fazer ali. No primeiro momento eu não gostei, cheguei a fazer uma nova faculdade simultaneamente. Mas aí chega um momento que os professores, especialmente os grandes professores, eu tive professores advogadões daqueles brabos, assim, que cativavam a turma, e eu falei, não, é aqui que eu tenho que ficar. Abandonei a outra faculdade e falei, eu quero ser advogado, eu quero ser igual aquela pessoa que está ali na frente, pelo exemplo que ele dava. E acreditem, era um professor de direito penal, que hoje não tem nada a ver com isso, mas era uma pessoa absolutamente cativante, fascinante, e aí a advocacia nasce naquele momento ali nos bancos universitários. Então, o direito, na verdade, não foi minha primeira escolha. Eu primeiro fiz o vestibular, na época, para física, para economia e administração. Acabei cursando 2 períodos de economia, mas eu vi que realmente eu tinha mais o perfil para o direito mesmo. E aí comecei a cursar a faculdade de Direito. Estagiei num escritório durante os 4 anos de faculdade, dos 5, e me apaixonei pelo direito empresarial especificamente, que é a área que eu atuo, e acabei me reconhecendo dentro dessa profissão, mas inicialmente eu não sabia exatamente se era isso que eu queria, não. Eu acho que a gente se encontrou, foi um encontro marcado entre mim e a advocacia. O advogado, ele exerce uma função indispensável à justiça, é o que prevê o artigo 133 da Constituição. Então, a missão constitucional do advogado é atuar nesse sentido. O advogado, inclusive, é o primeiro higienizador do processo. Ele evita o ajuizamento de ações temerárias, ele evita postulações que simplesmente vão assoberbar o judiciário sem qualquer motivo. Então, eu escolhi ser advogado para cumprir essa missão. Com o ingresso na magistratura em 1998, eu me formei em 93, ingressei na magistratura em 98, e ficou limitada essa minha possibilidade de auxiliar as pessoas. Então, a maneira que eu encontrei para tentar ajudar a sociedade é tentar ser o juiz mais justo quanto possível, restabelecendo os conflitos entre os trabalhadores e empregadores, já que eu sou o juiz do trabalho.
A importância do direito na sociedade hoje é orientação, né? Com o fenômeno da justiça multiportas, a superação desses conflitos e judicialização permanentes, o estímulo às resoluções nas vias administrativas e extrajudiciais, o direito ele não tem mais esse papel beligerante de antigamente necessariamente. Claro que a parte conflituosa ainda existe, existem situações mais extremas e inevitáveis, mas assim, o direito ele está em questões mais simples, negociais, acordadas, então ele dá esse respaldo e principalmente segurança, estabilidade e previsibilidade às relações sociais que são cada vez mais dinâmicas, complexas e, claro, sem perder de vista as liberdades individuais e a autonomia das pessoas. O direito sempre foi importante na vida social, né? E cada vez mais, né? Nesses tempos muito confusos, né? Onde as pessoas, todo mundo acha que tem direito a fazer coisas, né? Tem a prerrogativa de fazer coisas, ter boas regras bem estruturadas, né? Ser bem conhecidas é importante. E hoje o direito tem uma coisa muito bacana, né? Que ele está cada vez mais querendo se aproximar das pessoas, né? A gente tem um programa cada vez maior de uma linguagem simplificada, né? Dele ser mais compreensível para as pessoas. Então o direito tem que chegar num cenário onde as pessoas entendam o seu papel de estabilização, de regras, de ordens, de convivências boas, e isso está facilitando cada vez mais com esse programa de uma linguagem a mais próxima possível à nossa vida coloquial. A importância do direito para a sociedade. Bom, nós vivemos num Estado democrático de direito. O direito ele vem para regulamentar esse Estado democrático. Não consigo visualizar uma sociedade sem o direito. O direito vai trazer regras, vai trazer mecanismos para que as pessoas possam conviver em sociedade. Eu vou puxar a sardinha para a minha disciplina, né? Eu vou falar um pouquinho do direito empresarial, porque o direito empresarial, além de ser o ramo do direito em que a gente lida com as relações mais privadas atualmente no direito, ela também é a força motriz do desenvolvimento de um país. Por isso eu digo que o direito empresarial ele tem um protagonismo e uma relevância muito grande para a contemporaneidade, mas também para o futuro, porque ele está sempre um passo à frente do que a sociedade está olhando, né? O empresário ele geralmente está olhando aquilo que a sociedade, de uma forma geral, não está, porque ele olha as oportunidades que a sociedade apresenta e muitas vezes ela mesma não se deu conta dessas oportunidades e dessas necessidades que ela tem. Eu acho isso muito legal dentro do direito empresarial. O direito sempre foi importante para a sociedade. Eu diria que a sociedade não sobrevive sem o direito, né? Sem o estudo, o culto às normas jurídicas, porque é através delas que se desenvolvem e se realizam os direitos. Uma sociedade sem direito é uma sociedade entregue à barbárie, uma sociedade onde as relações do dia a dia, as relações familiares, as relações com o Estado ficam sem controle. Então é fundamental a existência do direito para que as pessoas possam conviver harmonicamente, as instituições consigam funcionar. Então, sem direito não tem democracia, sem direito não tem uma boa convivência social, não tem segurança, e sem direito não há desenvolvimento. A minha área de atuação é bastante abrangente, né, como bom civilista, então eu consigo contemplar aqui contratos, imobiliário, família e sucessões, até direito societário, e também tem uma certa atuação no direito administrativo, com foco em licitações e contratos administrativos, por essa questão, né, o advogado contratual ele lida tanto com o contrato privado do direito civil, como contratos públicos, né, da administração. A importância é o trabalho mais com foco de consultoria, que a importância é justamente isso, de orientar, esclarecer, de dar um respaldo jurídico ao cliente. O cliente entender até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, qual a segurança, quais as garantias que ele possui, mesmo para os casos que ele precise judicializar. Mas ele já chega pronto ao Poder Judiciário. Então, daquela escolha de ser advogado que a gente um dia teve, eu também decidi que eu queria trabalhar para o Estado. Então, eu fui fazer concurso público. Hoje eu sou procurador federal da AGU e eu tenho a grande facilidade lá de poder
trabalhar em muitas áreas, né? Assim, a gente acaba tendo, dentro do governo federal, muitas e muitas atividades diferenciadas, então eu acabo mexendo com vários campos do direito, mas sempre no campo do direito público, o que é bacana para mim, porque oxigena bem a minha vida, então eu mexo com questões administrativas, constitucionais, tributárias, regulatórias, eventualmente algum outro tema, e até, por incrível que pareça, assuntos que nem são do meu dia a dia, de vez em quando aparecem. Então é bacana porque a gente tem uma facilidade de conviver com muitas áreas, e aí a importância na vida da formação, né? Quando eu pensava em fazer concurso, eu nem imaginava tudo isso que eu fosse atuar. Por isso que a gente tem que estudar muitos campos do direito, porque a gente nunca sabe o que vem pela frente. Bom, a minha área de atuação é no âmbito criminal. Eu sou advogada criminalista desde 1995 e entendo que o direito criminal, ele tem o viés de tentar reduzir ao máximo a violência em sociedade. Então, talvez seja o primeiro passo para que a gente caminhe aí para uma paz social. O direito criminal, ele vai lidar com as questões da violência e vai trazer regras de comportamento, vai trazer princípios, conceitos, teorias voltadas para a redução da violência em sociedade e tem como consequência a privação da liberdade de locomoção. Então, é o ramo do direito que tem a sanção mais drástica de todas. Por isso que eu defendo um direito penal mínimo, né? A intervenção mínima do direito penal na vida em sociedade, já que a gente tem outros ramos que, por si só, são ali possíveis de buscar a transformação do indivíduo e a promoção ali do controle social. Agora, não há dúvida de que o direito criminal talvez seja o ramo mais interessante do direito. Assim. Quando a gente começa a cursar a faculdade de Direito, a gente se encanta pelo direito penal. E eu me encantei e casei com o direito penal. Eu atuo na área empresarial já há bastante tempo e, como eu disse e repito, o direito empresarial ele é o ramo do direito que está sempre de olho no desenvolvimento econômico e nas oportunidades de negócio. Então, eu acho que pensar nessa perspectiva de que o direito anda para frente, a sociedade precisa se desenvolver, eu acho que a grande importância e a grande relevância desse ramo que eu atuo é estar sempre na vanguarda daquilo que está acontecendo na contemporaneidade e com um olhar sempre voltado para o futuro. Eu atuo na área civil, empresarial, imobiliária. Atuo em áreas que envolvem as relações civis dos indivíduos. E é muito importante porque a gente trata de relações diuturnas, relações corriqueiras dos seres humanos, como ao firmar contratos, ao cumprir obrigações pactuadas ou não. E nesse sentido, a atuação do advogado é relevante para que a sociedade consiga sobreviver de forma digna, justa e com relações estáveis. Eu sou juiz de trabalho e não existe hoje, e desde que a humanidade existe, não existe uma atividade que não envolva o trabalho humano. É uma das primeiras maneiras de se desenvolver desde sempre. Portanto, pacificar os conflitos que envolvem os trabalhadores e empregadores é fundamental para que a sociedade continue a se desenvolver e que o mundo continue a existir. Então, a decisão de cursar uma pós-graduação é importante na carreira de vocês, doutores e doutoras, porque hoje em dia se procura muito especialista. Nós somos muitos no mercado, são vários advogados, então a especialização é o diferencial. É aquilo que vai tanto trazer o cliente quanto a especialização torna você mais seguro, torna a sua atuação mais robusta em um determinado tipo de trabalho e isso fideliza o cliente. Você consegue fazer com mais qualidade, entregar melhor. Entregando melhor, você vai ter mais segurança para a sua carreira e para a sua vida profissional. É a dica que eu deixo. A vida profissional, ela nunca para naquele momento que você se formou, nem que você se habilitou para ser advogado. A vida cotidiana exige de todos nós muita atenção.
e muita atenção, e muita dedicação, e muito estudo. O direito hoje não é mais como era no passado e não vai ser como vai ser no futuro também. Então a gente tem que continuar se especializando, a gente tem que continuar se dedicando, a gente tem que continuar estudando, conhecendo as novas ferramentas. Imaginem que há 20, 30 anos atrás não existia toda essa tecnologia que a gente tem hoje, com os problemas que ela está produzindo. Então, nós profissionais temos que estar atentos a tudo isso. E o direito vai acompanhando. Então, estudar, manter-se atualizado, manter-se estudando é absolutamente fundamental. Por isso, cursos de especialização, de extensão e pós-graduação tem que fazer parte da nossa vida cada vez de maneira mais frequente. Então, fica aí o convite a todos de que sempre se especializem, que sempre se dediquem, que conheçam as novidades que estão aparecendo no direito, e para a gente ter isso, a gente vai ter que beber nas fontes das melhores pós-graduações possíveis. Bom, primeiramente que você está no caminho certo. Essa é a ideia, se especializar. Nós saímos da graduação generalistas. E para que a gente possa ser um bom profissional, a gente precisa caminhar na direção da especialização. E para que você procure uma pós-graduação séria, renomada, com bons professores que possam efetivamente agregar a sua vida profissional, agregar os seus conhecimentos. E é claro que eu estou te indicando a Inverta Educacional, o melhor curso de pós-graduação que nós temos no mercado. Já foi o tempo em que só terminar a faculdade era suficiente para você realmente se tornar um expert numa determinada carreira, ou mesmo construir uma carreira sendo um generalista. Cada vez mais o mercado demanda uma expertise que somente especialistas têm. E você só vai adquirir essa expertise se você fizer uma pós-graduação. Porque se você fizer só o curso de graduação, você se torna ou estará apto para exercer o que a gente diz do feijão com arroz do direito. Mas se você quer fazer e alçar voos um pouco mais arrojados na sua carreira, você precisa ter uma especialização, e só a pós-graduação pode dar isso para você. Cursar uma pós-graduação é uma excelente escolha. O aluno vai aprofundar determinada disciplina e, com isso, melhorar, sua atuação profissional e seu rendimento nos estudos. A pós-graduação também tem a serventia de preparar o estudante para dar aula, para a docência. O pós-graduado tem a possibilidade de dar aula na graduação. E, com isso, tem a importância também para aquele que advoga de se tornar um especialista no tema e, com isso, sendo referência, ganhar mais clientes e melhorar sua atuação profissional. Você que pretende se especializar, que pretende se aprofundar no conhecimento da sua área de interesse, e especialmente na área de direito, processo de trabalho, que é essa área que eu atuo há cerca de 30 anos ou um pouco mais, eu te convido a participar da pós-graduação da Inverta Educacional, que tem professores altamente qualificados, um preço bastante acessível e um conteúdo atualizado. Então, se você é advogado, atua na área trabalhista ou pretende atuar na área trabalhista, fica aqui o convite para se inscrever e participar como aluno na pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho ou na pós-graduação em Advocacia Trabalhista da Inverta Educacional. Um beijo e um queijo, e eu te espero, hein?